Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada. Obrigada pelo desejo de passarmos esses momentos juntas, não é, Conceição? Verdade, um prazer estar aqui, Mirtes, um prazer ter você conosco. São momentos muito agradáveis, espero que você goste. Hoje nós vamos falar sobre mulheres da Bíblia, porque se aproximando do mês de março, é o mês internacional da mulher, né? E para nós, falar sobre mulheres da Bíblia sempre foi uma delícia, né? A gente gosta muito. Área, né? Gosta muito, nós trabalhamos com mulheres. Sim. E a história dessas mulheres que estão na Bíblia não está lá como uma biografia seca. Não. Ah, você vai saber, tá? São histórias que a gente olha e vão nos ajudar hoje. Sim, né? Sim. Algumas são inspiradoras. Você olha e né? E algumas dizem, não faça isso. Outras não, dizem. Sabe? Mas principalmente por que elas estão lá? Porque todas elas fazem parte da história do povo de Deus. Sim. Daqueles ensinamentos que nós temos necessidade de aprender, porque nós somos o povo de Deus. Sim, né? Sim. Então a gente continua. E quando aparecem essas histórias, o que a Bíblia vai mostrar? Vai mostrar o caráter delas, sim. né? Vai mostrar as escolhas que elas faziam, sim. o que elas pensavam, e tudo isso nós podemos hoje, né, olhar de fora, porque esse ensinamento é muito bom, porque a gente hoje não envolvida, você aprende, faz uma análise bem mais completa, né? Sim, e mulheres inspiradoras. E assim, eu sempre gosto de lembrar o quanto que Jesus nos amou, né? Porque as primeiras, até essa semana brincando com o Emanuel, eu falei, as três primeiras que viram Jesus ressuscitado foram mulheres. Tão grande o amor do Senhor. Sim. Aí ele ainda brincou comigo, elas iam levar um recadinho para nós, que teria uma reunião com todos os irmãos, brincando. Mas é verdade, nós somos muito amadas pelo Senhor. Sim. E é gostoso falar sobre mulheres da Bíblia. Então, hoje nós escolhemos uma, e você pode ter certeza que para celebrar esse mês, mesmo, celebrar esse ser mulher, né? Nós realmente nos aceitamos e gostamos de ser mulheres, né? A gente vai falar de outras. Hoje nós vamos falar de Raquel, que é bastante conhecida, né? Esposa de Jacó, né? Então a gente começa lembrando da história que Jacó, quando enganou o irmão dele, Esaú, lá, a solução que a família, pai e mãe encontraram foi mandar ele para outro lugar, de volta, né? Sim. Para procurar uma esposa, lá em Padara, um lugar que tinha vindo a família da mãe, né? Sim. Aí, então, essa história está registrada, depois, se você quiser mergulhar nela, no livro de Gênesis. E realmente Raquel é conhecidíssima, tanto quanto Jacó, né? Sim. Ela era a filha mais nova de Labão, que era irmão de Rebeca, do pai de Jacó. Tá? Por isso que ela mandou, vai lá para casa do meu irmão, porque Esaú falou que ia matar ele, né? Ele falou, vai lá. Eles eram primos de primeiro grau, mas não havia problema nenhum naquela época, né? Sim. Não se... Aliás, eles até Abraão mandou buscar da família também. Sim, a Rebeca também veio de lá, né? Passava-se essas coisas, né? E a Bíblia vai descrever Raquel, quando descreve, diz que ela era bem bonita. Que ela era formosa, do jeito que descreve Sara, né? Então a gente pensa que era bonita. E ela teve um encontro com Jacó perto de um poço. E eu quero ler um trechinho aqui para você entender bem, né? Começa lá em Gênesis 29, no 9, que diz assim: Enquanto Jacó lhes falava, Raquel chegou com as ovelhas do seu pai, porque era ela quem as levava para a pastagem. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão da sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão da sua mãe, aproximou-se, rolou a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão da sua mãe. Então, Jacó beijou Raquel, levantou a voz e chorou.
E Jacó contou a Raquel que ele era parente do seu pai, filho de Rebeca, e Raquel foi correndo contar essas coisas para o seu pai. Eu vou parar. É pastora, né? Eu vou parar um pouquinho, a gente comenta um pouquinho depois. Esse abraçou e beijou, esse era uma atitude bem comum entre essas famílias, tanto é que o verso 13 eu vou ler para você. O verso 13 do mesmo capítulo. Quando Labão ouviu as notícias sobre Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o, levou para sua casa. Sim. Quer dizer, somos parentes, estamos nos encontrando. Somos, sim, né? Sim, da mesma família. Então, Labão aceitou ele dessa maneira, tá? E falou, você vai ficar aqui. E a Bíblia vai dizer que ficou um mês ali, né? Sem ganhar nada. Para entrar num acordo. Para entrar. E vai dizer assim que ele gostou desde esse primeiro momento que ele gentilmente foi levantar a pedra do poço para ela, ele já se apaixonou. A Bíblia diz que ele se apaixonou. Sim. Este é o famoso amor à primeira vista. Mas dizem que o amor é assim, né? O primeiro você já sente no coração. Então foi o amor à primeira vista, e então ele precisava casar com ela, e ele foi usar os recursos que se usavam naquela época, foi falar com o pai dela, né? E daí o que o pai dela propôs é que para casar com ela ele precisava trabalhar 7 anos de graça para ele. Sim. O que não era difícil, porque disse que ele aceitou de na hora. Nem viu passar os 7 anos. Ele estava tão apaixonado, aceitou. E realmente passaram-se 7 anos. Sim. Né? Só que no dia do casamento, o casamento era bastante diferente do que nós conhecemos agora. Sim. Então, diz que tinha assim, os noivos entravam numa tenda escura para passar a primeira noite. Sim. Não tinha lâmpada, não tinha nada naquela época, tudo preparava e tudo mais. E ele foi enganado. Quando fizeram ele chegou a festa lá, do casamento, bebiam. Então, aí quando ele entra na tenda, estava lá a noiva coberta com um véu, né? E dormiram juntos, é o que se faz numa noite de núpcias. A Lia era mais velha. Só que no outro dia ele foi descobrir que era a Lia, que era a irmã da Raquel, que ele tinha casado com a irmã dela. A gente brinca, Mertz, que todo Jacó precisa de um Labão, né? Para ser trabalhado, né? Aí ele foi na hora reclamar com o pai dela. Falou, gente, você me enganou, eu trabalhei aqui 7 anos e tal. Aí Labão pega e justifica o fato. Ele diz que era costume... Tradição da família. Que a mais velha se casasse primeiro. Só que, se a gente for olhar, Conceição, a história, aquilo, mesmo fora da Bíblia, o que acontecia? Não, no Antigo Oriente, naquela época, não aparece registro disso. Então, podia nem ser verdade. Tá? Podia nem ser verdade. Sim. E outra coisa... Ele teria falado antes, se fosse uma coisa honesta. E se fosse verdade mesmo, durante 7 anos o outro trabalhando, não ia perceber que era isso que acontecia? Ou então, dentro da verdade, podia chegar e dizer, Jacó, eu até posso te dar a Raquel, mas primeiro eu preciso te dar a Lia. Né? Uma coisa mais aberta. Mas foi bem assim mesmo, porque eu li que realmente não tem nem documentos daquela época que justifiquem. Era engano, como a Conceição disse. Engano. O outro passou a conversa nele. Sim. Queria logo, né? Agora, então... A Bíblia até diz que ela não era tão bonita, ela tinha os olhos baços. Então, para mim, ou era vesguinha, ou tinha catarata, sabe lá, alguma coisa... Baços é o olhar baixo, uma pessoa que não tinha muita formosura. Ou problema também de visão, sabe? Até assim... Ou até, porque quando você vai pesquisar, eu até li numa das coisas que, primeira coisa, naquele lugar... Todas as pessoas têm olhos escuros, o que caracteriza essa beleza do coisa. Ou é preto, ou é marrom, tudo. Eles disseram que Lia tinha os olhos clarinhos, azuis. Sim. Então também era uma possibilidade, porque estende-se a palavra para isso, né? Bom, mas nem foi por isso que ele, na hora que Jacó ficou tão bravo. Trabalhou mais 7 anos. Ele ficou porque ele queria Raquel mesmo, sabe? Raquel era a paixão da vida dele. E daí o pai diz assim, mas eu posso te dar, Raquel, você trabalha mais 7 anos. Só que nesse caso ele não precisava esperar os 7 anos. Ele já se sabe, ele falou, se você prometer que vai trabalhar os 7 anos, daqui 1 semana, quando terminar as festas das bodas, porque durava 1 semana, aí você pode casar com a outra, né? Emendava mais 1 semana de festa, né?
Então, ele aceitou a proposta e continuou servindo o tio dele, Labão, por mais 14 anos. Você diz que bom, não estamos nem na metade do programa e já final feliz, né? Acabou a história, porque daí ele casou com a mulher que ele queria, ela casou com o Jacó que ela queria tanto e foram felizes para sempre. Só que não foi bem assim que aconteceu, né? Não foi bem assim. De repente, a primeira esposa dele começou a ter filhos e Raquel se mostrou estéril. A Bíblia diz que o Senhor se compadeceu de Lia exatamente porque ela era desprezada, né? E aí o ventre de Raquel ficou sem poder ter filhos. E ele deu filhos a Lia. Como Deus é maravilhoso, né? E sabe compensar essas coisas, né? Então, mas isso trouxe infelicidade para Raquel. Ela foi ficando cada vez mais infeliz, a outra ia tendo filhos e tudo mais. E ela estéril. E ela estéril. Eu vou ler para você Gênesis capítulo 30, verso 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja da sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morrerei. Sim. Quer dizer, esse é um grito mesmo de desespero, né, Conceição? Sim, e toda mulher deseja ser mãe, e especialmente ela que amava também. Agora, Jacó se não tivesse, se você não tem, mas você não tem uma competição como estava acontecendo naquela época, Sim. né? E agora, só que havia outro detalhe bastante comum naquela época. Mulheres de classe alta, que possuíam bens, como era o caso de Raquel e de Labão e tudo mais, quando se mostravam estéreis, elas podiam pegar as servas dela, a empregada dela, sabe, permitir que a empregada dormisse com o marido, e aqueles filhos seriam delas. Né? E Raquel resolveu fazer isso. Ela foi fazer um recurso que a gente tem que concordar que era um recurso permitido na época. Sim, e até a gente olhando as 12 tribos, né, que são os 12 filhos deles, são as 12 tribos de Israel. Então, é difícil a gente falar alguma coisa fora do contexto, Mirtz, porque Deus tinha um plano em tudo isso, né? Tinha um projeto. Aí a outra também, que também tinha filhos já biológicos, naturais, também pegou a serva dela e vamos encher Jacó de filhos. E aí nasceram as 12 tribos, sim. Né? Então, só que ela não perdeu a esperança de continuar buscando a possibilidade realmente de ter um filho biológico. E Deus também foi bom com ela, deu 2 filhos para ela. Sim. O primeiro foi José, eu vou ler para você, está ainda em Gênesis 30, depois desse grito dela, no 22, diz assim, a partir do 22. E Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil, de modo que ela engravidou e deu à luz a um filho e disse: Deus tirou-me da humilhação. E deu-lhe o nome de José, dizendo: acrescente-me o Senhor ainda outro filho. Maravilhoso. Esse é José do Egito, um filho maravilhoso que deu para ela. E que fé, né, de acrescente-me, Senhor, outro filho. Vou chamar um intervalo bem pequeno e a gente volta para fechar essa conversa sobre Raquel. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta. Nós estamos conversando sobre mulheres da Bíblia e a nossa eleita hoje foi a Raquel, né? Começamos uma história que começou bem, de maneira linda, e foi tendo nuances
que tem toda a história de qualquer mulher. Sim. Nuances possíveis de sofrimento, Sim. de dor, de erros, de falha, né? De sonhos frustrados. De sonho frustrado. Sim. Mas nós tínhamos fechado bem porque ela tinha conseguido já ter um filho biológico. Chamado José. Então já estava bom demais, ainda pediu que Deus desse outro. Mas e os das neste servas, momento, né? e fora, e nesse momento, Deus disse para Jacó que estava na hora dele voltar, porque ele tinha saído fugido para ir para as terras de Labão. Então diz assim, ó, agora você pode voltar para a terra do teu pai Isaac. Sim. Tá? Então ele reuniu o rebanho dele, reuniu os servos, as mulheres, os filhos e tudo. Aí a gente começa a conhecer outro lado de Raquel. Outro lado da Raquel. A Raquel tinha algumas fraquezas, até porque aquela era a terra da idolatria, de onde saiu Abraão. Deixa a idolatria, deixa a sua parentela, e tudo os mais. hábitos da sua parentela. Então existia idolatria na casa de Labão. Então, Labão tinha ídolos, Sim. que não eram só o Senhor. Sim. Ele acreditava em ídolos que iam trazer prosperidade para o rebanho dele e tudo. E aconteceu, a Bíblia que conta isso para nós, Sim. que Raquel foi lá e roubou alguns desses ídolos. Levou embora. Levou embora com ela. E quando eles saíram e foram viajar, 10 dias depois, Labão percebeu que esses ídolos estavam faltando e vai atrás deles, Sim. tá? Sim. E para saber quem que tinha levado, Sim. né? Então, ele não sabia, ninguém tinha sabia, ideia, ninguém ela, sabia, né? Sim. só ela sabia, Sim. tá? E, Talvez tivesse apego também com esses aí, mas ídolos, quando né? Labão chega lá e fala para Jacó que roubaram aqui no meio dessa turma, tem alguém que está com meus ídolos e tudo mais, Jacó pediu para fazer uma revista em todo o acampamento. E disse ainda que seria morto. Ele falou, quem for pego com os ídolos vai ser morto. Sim. Eu vou ler o texto bíblico para você. Está lá em Gênesis 31, a partir do 34. Raquel havia pegado os ídolos e posto na sela do camelo, sentando-se em seguida sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não achou. Então ela disse a seu pai: que a ira nos olhos do meu senhor não se acenda por eu não poder me levantar na tua presença, pois eu estou com incômodo de mulheres. E assim ele procurou em outros lugares. Então ela contou escondeu uma mentira. Sim. Sabe? Porque quando ela afirmou que ela estava menstruada, tá? Ela, de fato, naquela época, durante esse período, a mulher não podia, você não podia tocar nela, que você ia ser considerado impuro. Sim. Né? E ela escondeu. Então, por aí a gente vê um pouquinho do caráter da Raquel. O caráter da dona Raquel. Isso. E a gente vê o caráter de Labão, como a gente citou, a gente vê o caráter de Raquel, né? Então, ela contou uma mentira. Ela omitiu, ela já tinha cometido um pecado de roubar. E depois de mentir que não era ela, tá? Sim. Então, gente, eram tempos, e ela foi respeitada por isso. Eram tempos onde a higiene passava longe, né? Inclusive a mulher menstruada, ela só ia se lavar 7 dias depois. E ela estava grávida, né? Sabe? Na sequência já nasce depois vai. Sim. Então, o que a gente vai ver? Uma mulher que, apesar de ser uma mulher que está dentro dos planos de Deus, ainda não está completamente liberta de hábitos antigos. Hábitos antigos, envolvida com idolatria. Envolvida com idolatria. Coração, né? Agora... E a palavra forte de Jacó, que a pessoa com quem fosse encontrado os ídolos seria morta, você vê, ela perdeu a vida no caminho, ela nem chegou na terra onde eles e estavam. Sabe, queridos, aí você diz assim, tá bom, estamos olhando para essas coisas do passado, mas... É uma mulher que, se a gente olhar, escondeu coisas do marido. Será que não tem hoje, né, nos dias de hoje, mulher que fazem coisas escondidas do marido? Na verdade, pensa que esconde, porque à vista de Deus está tudo exposto, e quando confrontada, né? Sabe, a gente não tem ideia. A Bíblia não vai dizer, para nós, não tem como a gente afirmar, que Jacó tenha descoberto quem fez isso. Não tem essa clareza, né? E também não diz que ele desconfiou dela, não diz nada. Mas a Bíblia, tá? Diz alguma coisa que eu vou ler para vocês. Em Gênesis 35, 1 e 2.
Depois dessas coisas, Deus disse a Jacó: levanta-te sobre Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu enquanto você fugia do teu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: lançai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, sim, purificai-vos e mudais de roupa. Sim. Então ele sabia, olha, se o Labão disse que tinha, é porque havia, né? Havia. Ele sim, não sabia quem. E mesmo que se soubesse, sim, foi depois de Deus ter realmente falado com ele que ele diz assim, olha... Limpa tudo, né? Para chegar em Betel. Limpa tudo, não quero sim, saber. Mas ele também estava tirando um pouquinho ele, não quero nem saber quem foi, sim, porque ele disse que se soubesse ia matar, né? Então sim, já não... Sim, até porque não veio só Raquel, veio toda a parte funcional, vieram pessoas junto, era grande a comissão que veio junto com ele. Então, certamente, poderia ter vícios de idolatria, trazendo, então, de Arã, né? Sabe, aí nós vamos ver alguns detalhes, então, da personalidade de Raquel. Foi manipulada pelo pai, talvez mulheres fossem, tudo, porque ela queria casar com Jacó, deu ali, sim, e tudo. Foi, sabe, mas a gente precisa olhar que ela não foi só vítima, não adiantava ela se posar de vítima, ela tinha toda uma característica de quem, né? Sim. A Bíblia conta que ela e a irmã viveram em constante guerra. Sim. As duas brigaram e brigaram muito, vale a pena você ler e ver, sabe? Sim. Só que com tudo isso, o amor de Jacó por ela continuou forte, ele amou, firme, sabe? Eu costumo dizer que ela era a escolha da carne de Jacó, da alma, da carne, da paixão. E Lia era a escolha de Deus, porque Lia permaneceu do lado dele por todo o tempo. Sabe, né? por quê? A gente vai perceber esse amor? Porque quando ele foi ter um encontro com Esaú, que era uma coisa que precisava ser resolvida, Esaú falou assim, eu vou matar, vou acabar com eles. Ele foi crendo que podia acontecer coisa diferente e tudo, mas ele tomou algumas precauções, uns na frente, outros mais atrás. Uns à frente, que eu vou dizer que isso revelava o amor dele, que ele tinha por Raquel. Lá em Gênesis 33, a partir do 1, diz assim: Jacó levantou os olhos e viu que Esaú estava vindo com 400 homens. Então ele repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos na frente, depois Lia e seus filhos, e Raquel e José por último. Sim. Então mostrava claramente a proteção. Se tiver que matar, dá tempo ainda, né? Era uma maneira só de se comprovar que verdadeiramente ele continuava apaixonado por aquela mulher. Sim, a Bíblia diz que ele amou Raquel, né? A Lia realmente foi um presente de Deus na vida de Jacó. Deus deu a Jacó ela... amou Raquel. Deus deu a Raquel um segundo filho, né? Ela deu Benjamim, mas foi um parto muito difícil e ela... Morreu no caminho, né? Morreu no caminho a partir do... assim que o menino nasceu, ela morreu. Foi sepultada, né? ali mesmo. E ela foi sepultada ali, e ele levantou uma coluna sobre essa sepultura. Sim. Eu vou ler para você Gênesis 35, a partir do 19. Assim Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, e Jacó levantou uma coluna sobre a sua sepultura, e essa coluna da sepultura de Raquel está lá até o dia de hoje, embora a localização seja incerta. Sim. Né? Vai escrito na Bíblia, a gente tem que ter. Todo mundo diz que dá uma distância, daí entra a história, dizendo dá 1,5 km, 2 Sim. e por ali, tá? Né? E aí a gente se pergunta, foi uma mulher feliz? Bom, feliz o tempo todo ninguém é, né? Sim. Né? Mas se ninguém realizou, de nós, foi né? mãe, né? Ela aproveitou este amor tão grande que o marido tinha, porque ser amada desse jeito é o sonho de um monte de mulher, né? Sim. É um monte de mulher, né? Ela teve que dividir um pouco com as servas, dividir um pouco com a Lia. Porque nós temos, se a gente for ver história assim, a gente tem história parecida. Na história de Ana, que é outra mulher que aparece na Bíblia, também era uma mulher infértil, Eucana a amava e dizia para ela, será que meu amor não cobre, né? Mais do que 10 filhos, né? Sim. Né? Então, sabe, queridos, quando a gente olha para essas histórias, nós olhamos para
para elas num contexto também onde Deus olhava e como Deus agia e reagia com elas, né? Sim, é a mesma história, né? Sofria também porque amava, o marido amava ela, mas filhos também estavam do outro lado. Então Deus na verdade tem uma forma de trabalhar o coração de cada mulher. E aí Raquel foi muito trabalhada por Deus, Lia foi muito trabalhada por Deus. O que a gente tem que ter a convicção certa. Sim. Deus amava Raquel e Deus amava Lia. Sim. Tanto é que elas são mencionadas num outro livro. Sim. Eu li Gênesis o tempo todo para vocês, mas no livro de Ruth 4:11, está escrito assim: todo o povo, também os líderes que estavam na porta, disseram: nós somos testemunha. Que o Senhor faça com essa mulher que está entrando na tua família, como ele fez com Raquel e Lia, que juntas edificaram a casa de Israel. Sim. Torna-te poderoso em Efratá e famoso em Belém. Porque nós, olhando para essa história tão maravilhosa que nós estamos contando, nós vemos ali as 12 tribos de Israel. Então, às vezes, há sofrimento, há luta, mas o propósito e a vontade de Deus estava se cumprindo ali, gerando as 12 tribos de Israel. Queridas, queridas, ela realizou o sonho de ser mãe. Sim. Tá? Os filhos foram abençoados, como disse, um foi o governador do Egito, Benjamim e tudo todas mais, as 12 né? tribos, né? Os planos de Deus se cumpriram na vida dela. Sim. Mas quando a gente mostra esse tipo de história, a gente também conta para você que as nossas escolhas, como foram as escolhas de Raquel, trazem consequências. Sim. Sabe? E mesmo com Deus abençoando, você vai sofrer e pagar por essas consequências. Sim. Às vezes você se arrepende, pede perdão, Deus perdoa, mas a consequência do erro fica como ficou na vida de Davi, de tantos outros bíblicos, mais, sim. Sabe? Então, e daí não adianta você ter a convicção e guardar só no teu coração que uma mulher escolhida, porque estava dentro dos planos de Deus, tinha propósito para ela. Está valendo para Conceição, está valendo para mim e para você que está nos ouvindo. Somos escolhidas, temos esses propósitos e as nossas atitudes. A vontade de Deus vai acontecer, vai prevalecer, vai cumprir. Sim. E o que pode atrapalhar mesmo vão ser as escolhas que nós vamos fazendo no meio do caminho. Boas escolhas trazem boas consequências e as escolhas ruins trazem sofrimento. Sabe? Né? Porque neste pouco tempo aqui, né, a gente não dimensionou a infelicidade que foi aquelas duas viverem juntas por longo tempo. A gente falou de Raquel, mas a gente não falou de Lia. Não falou de Lia. Mas as duas sofreram, porque elas brigavam igual gato e cachorro, né, como dizem, né? Então, são consequências pesadas mesmo que a gente deve pensar. Então, o importante é olhar para a vida dessas mulheres, aprender de tudo que a gente puder tirar como lição para podermos realmente entender melhor os planos de Deus, individuais para nós, aquilo que Deus quer. Fazer boas escolhas. E fazer boas escolhas, principalmente, né? É o que a gente tinha para você hoje. Agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.